Sejam bem-vindas e bem-vindos ao quinto e penúltimo painel do Festival TacTec Online, segunda edição. Eu sou o Ale Garcia, apresentador desse super festival sobre cultura e tecnologia, e é ótimo compartilhar com vocês esse momento aqui. Nesse penúltimo painel, nós vamos falar sobre tecnologia e periferia, um dos temas mais aguardados dessa edição, e é um tema bastante necessário, né? As tecnologias são marcadas por uma ambivalência. Podem ser tanto utilizadas para dominação como para libertação. E nesse painel vamos mostrar como a tecnologia pode ser um meio para visibilizar potências e denunciar problemas das favelas através de iniciativas que promovem a sociabilidade e expressam a realidade dos moradores. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o grande René Silva, um cara que revolucionou a forma como se comunica nas comunidades. É o criador do Voz das Comunidades. Seja muito bem-vindo, René, e muito obrigado pela sua participação. Olá, Ale, obrigado. Fico muito feliz de estar aqui participando com vocês. Eu que agradeço demais o convite. Falar do Voz, né, para essa turma jovem é mostrar que a gente também tem voz, que eles têm muita voz. E é um grande prazer estar aqui mesmo com vocês. Obrigado. Obrigado, René. Esse painel aqui tá demais, só que ele não para por aqui. Nós vamos falar ainda sobre o impacto na vida de jovens e crianças quando os capacitamos mais cedo, né? Quando os inserimos mais cedo no mundo da tecnologia. Isso faz com que esses jovens possam criar mais e terem mais autonomia no futuro. E para falar mais desse tema, o nosso multifacetado Lucas Dominique, mais conhecido como Dom, professor de robótica, artista e dono de uma mente altamente inquieta e criativa. Seja bem-vindo, Dom, que prazer te ter aqui, cara. Obrigado, amigo. Prazer é todo meu. É uma honra estar dividindo essa mesa com o Renê. Acabei de falar com os amigos aqui que estão nesse mesmo espaço, que talvez vocês escutem eles um pouco, que um dos meus sonhos de moleque, desde quando eu conheci Voz da Comunidade, era dividir alguma coisa com o Renê, esse cara incrível que construiu Voz da Comunidade, que até hoje impacta. E eu tenho um amigo muito grande que trabalhou no Voz da Comunidade. Infelizmente, esse amigo não está mais aqui, mas é uma honra estar com vocês, é uma honra estar com você, Renê. Muito obrigado por isso, hein? Pô, honra toda nossa estar aqui com vocês dois para esse papo fundamental aqui. Vamos começar então, né? Vou começar pelo René. Acho que todo mundo aqui tem curiosidade em saber como é que foi o processo da criação do Voz das Comunidades. Como surgiu a ideia, como você viabilizou tudo isso e chegou onde chegou. Quais são as barreiras também que tentaram te impedir de seguir adiante, René? Conta pra gente um pouco sobre tudo isso, por favor. Oi, Ale. Oi, Dominique. Tudo bem, gente? Olha, o Voz das Comunidades, ele surge quando eu ainda com 11 anos de idade comecei dentro de uma escola pública, aqui próximo do Complexo Alemão, tentando de alguma forma mostrar que favela é muita potência, né? Porque por muitos anos a gente viu nos jornais, nas capas de jornais, nas manchetes da televisão, das rádios, de todos os lugares da mídia tradicional, falando que favela era lugar de violência, lugar de tráfico de drogas. Já saiu títulos, inclusive capas de jornais, dizendo que aquele lugar é o verdadeiro inferno, por ter um lugar que tem, né, ainda a presença de tráfico de drogas, mas esquecendo de toda a população, milhares de pessoas que moram nesses lugares. E aí o Voz das Comunidades surge nessa contranarrativa, com o objetivo de mostrar que a nossa voz, que a voz das comunidades, pode e deve ser muito potente. Então, o Voz surge quando eu, com 11 anos de idade, estudando uma escola pública aqui no Complexo do Alemão, decido, junto com professores e diretora, criar um jornal para dentro da comunidade, a partir de uma iniciativa que já existia na escola, criado pelos alunos, vocês que são jovens aí, né? Fica já aí com as ideias na cabeça. Né? Eu, dentro da escola, participei do Grêmio Estudantil, conversei com a diretora, conversei com os professores, aquela minha inquietação de uma criança, né? Com 11 anos de idade, ainda é uma criança, mas tentando fazer alguma coisa pela minha comunidade. Eu sempre via ali a escola como um lugar, um caminho, uma possibilidade. Meu primeiro acesso à tecnologia, meu primeiro acesso a um computador, né, fora desse meio de lan house, coisas do tipo, a internet, a pesquisa, foi dentro da escola, foi dentro de uma sala de informática,
numa escola pública aqui no Complexo do Alemão. Então, quando eu conto esse início da minha história, é muito curioso, porque muita gente acha que eu já nasci de uma estrutura, que, né, vê hoje René falando em Harvard, fazendo palestra em vários lugares do mundo, imagina que começou já muito grande, mas não. Comecei muito pequeno e ainda me considero ainda um embrião. Estou numa fase de crescimento que eu quero ainda expandir para muitos outros lugares pelo mundo. Pois, certamente vai se expandir. Um orgulho pra gente poder estar falando contigo e vendo tuas realizações aqui, René. Falando em se expandir, em poder crescer, construir novos universos, eu imagino, Dom, que você, como professor de robótica na comunidade do Turano, vê essa garotada vibrando com as possibilidades desse contato direto, de se expandir através da tecnologia, né? Só que fora da sala de aula, a realidade costuma ser outra. Quais são as principais barreiras que essa turma, que essa garotada enfrenta para seguir adiante? Cara, é muito complexo hoje a gente falar sobre acesso à tecnologia para crianças pretas e pobres de favela, né? Quando a gente fala sobre tecnologia, a galera geralmente imagina uma sala de informática com computador e as crianças brincando no Pentium, sabe? Então, um dos maiores desafios, né, hoje para as crianças das comunidades é propriamente o acesso, sabe? Tipo, se você for comparar o que as crianças das escolas particulares ou da Zona Sul, enfim, a gente falando de Rio de Janeiro, estão estudando hoje de tecnologia, elas estão muito à frente das nossas crianças da periferia. Então, quando eles vão disputar qualquer tipo de cargo, trabalho ou emprego, é até desonesto a gente falar com quem eles vão disputar. Então, eu acho que hoje um dos maiores desafios mesmo da tecnologia dentro da periferia é o próprio acesso, é a tecnologia chegar, entendeu? Porque a gente vê muito a galera querendo dar um acesso que eu não vejo muito. Por exemplo, sou um cara que eu não gosto de trabalhar com sucata, eu não gosto de trabalhar com materiais recicláveis, assim, porque geralmente não são materiais recicláveis, são restos de alguém que simplesmente não está utilizando mais e eles olham para a favela e falam: não, vamos dar esses computadores aqui para essa galera, vamos fazer isso. E aí, quando chega lá, a gente não monta nenhum computador com a quantidade de coisas que já chegou. Então, eu sempre falo para todo mundo e sempre quero trabalhar com os melhores materiais possíveis, né. Então, hoje eu acho que um dos maiores desafios mesmo da tecnologia dentro da periferia, desenvolver esses jovens, é propriamente o acesso, chegar. E aí, dar aula no Turano para mim hoje é não só uma coisa linda, infelizmente eu não estou dando aula, eu acabei de parar de dar aula no Turano, né, eu acabei de ser substituído por um outro professor, porque apareceu uma outra oportunidade para mim e eu vou conseguir beneficiar os alunos do Turano com outras oportunidades, inclusive. Então, agora eu estou coordenando a nave do conhecimento, eu sou professor na nave do conhecimento em paciência, e junto a isso eu consigo levar outras formas de tecnologias para o Turano. Então, é isso, para mim, um dos maiores empecilhos hoje, uma das maiores dificuldades é o acesso propriamente, a tecnologia chegar para os jovens, sabe? E aí a gente vem fazendo todo esse modo. Perfeito demais. René, me diz uma coisa, o G20 está chegando aí, vai reunir no Brasil os líderes de nações poderosas no mundo. Mas como as favelas vão ter suas vozes ouvidas e suas preocupações, suas necessidades discutidas nesse contexto? Fala um pouco pra gente dessa iniciativa que foi a criação do F20. Exatamente, Ale. Eu acho que o grande desafio, quando a gente está falando de um grande evento como esse, o G20, né, que são as lideranças globais do mundo inteiro ouvindo, é fazer com que a sociedade civil seja ouvida e tenha uma participação efetiva, né? Porque na maioria das vezes fica muito restrito aos grandes líderes mundiais. E quem são esses outros grandes líderes das favelas, das periferias, do Brasil, do mundo, que não estão incluídos nesse debate, que não participam, mas que são diretamente afetados nesse debate, né? Quando a gente foi ver quais são os tópicos que estão sendo discutidos dentro do G20, a gente descobriu que todos os tópicos passam pela nossa vivência dentro da favela. Todos os tópicos, todos eles, né? Sem exceção nenhuma. Todos eles passam. Alguns passam mais por umas favelas, outros passam mais por outras favelas, né? Tem tópicos que tem mais a ver com a maré
Tem tópicos que têm mais a ver com o alemão, outros com a Rocinha, com o Vidigal, com Cidade de Deus, com favelas da Zona Oeste, com São Paulo, com o Brasil, com o mundo. Então, quando a gente decidiu fazer o F20, foi justamente para incluir a favela, as lideranças de favela, incluir a sociedade civil dentro desse debate do G20. Porque muito se fala sobre G20, mas pouco se discute os temas que estão sendo debatidos dentro do G20. Então, a ideia do F20 foi para que a gente pudesse incluir a favela nesses debates. Então, quando a gente está falando de saneamento básico, quando a gente está falando de acesso à água potável, o combate à miséria, combate à fome, são temas que passam pelas favelas, são temas que passam por várias organizações que lutam e trabalham no dia a dia e que, se depender de todas as esferas governamentais, a gente vai ficar de fora dessa discussão. Então, o F20 ele surge para isso e ele surge também para criar caminhos entre esses governamentais que a gente tem falado, que não estão dialogando com a sociedade civil. Então, no lançamento do F20, por exemplo, a gente está levando lideranças de todas as esferas governamentais, governo federal, governo municipal, governo estadual. Então, tem representantes do G20 dos governos federais, municipais e estaduais, para que a gente possa fazer esse diálogo, para que a nossa voz, a nossa discussão não fique fechada e restrita a nós. Senão vai ser uma discussão da gente falando com a gente sobre os nossos problemas. Não, a gente quer a participação efetiva da imprensa, a gente quer uma participação efetiva dos veículos de comunicação. Hoje mesmo a gente já teve 6 veículos de comunicação confirmaram presença na cobertura durante o dia, que vai fazer ao vivo, que vai fazer gravação, que vai mandar a equipe antes, que vai mandar a equipe depois, que vai acompanhar. Então, é essa participação da sociedade civil que a gente precisa da imprensa, a gente precisa das empresas, dos empresários, a gente precisa do poder público, todo mundo sentado na mesma mesa e discutindo. Cara, estamos falando sobre os riscos e desastres nas favelas. Quais são esses riscos e desastres que só a prefeitura, o governo do estado e o governo federal podem participar da discussão? Não, eu quero que a moradora, que o morador comum da favela também participe dessas discussões. E por isso surge o F20, que é a favela dentro desse debate do G20. Perfeito, René. Fundamental incluir a favela nesse debate importantíssimo. Assim como é fundamental também incluir a favela em questão de tecnologia, né? Dom, dentro disso, eu queria muito que você falasse pra gente o que é tecnologia periférica. Cara, tecnologia periférica, tipo assim, é tudo, irmão. Sendo bem sincero, assim, é tudo. Hoje a gente consegue falar um pouco mais sobre quais são os desenvolvimentos tecnológicos da periferia. E aí, dando um exemplo aqui, a gente tem a Maré. Dando um exemplo assim de uma das comunidades, uma das periferias, das favelas que existem no Rio de Janeiro. A gente tem a Maré, que inclusive teve uma operação hoje, se eu não me engano. Uma operação policial que já vem atingindo todos os processos. Os alunos que não têm que não têm um processo de... não tem aula, eles não conseguem caminhar, eles não conseguem se comunicar, então isso é um problema. Mas tecnologia periférica, irmão, hoje eu vou te dar um exemplo do mototáxi, por exemplo. Sabe? A gente tem a Maré, que são 147 mil habitantes, são 16 periferias, 16 favelas, né? É um complexo de diversas facções, enfim. E aí você tem o mototáxi que circula para cima e para baixo. Isso é um dos veículos mais utilizados dentro da favela. E um exemplo que eu gosto de dar bastante, eu não sei se você lembra da era do patinete elétrico. Lembro sim, foi uma grande febre no momento, né? Febre, né, no Rio de Janeiro. Então, isso foi uma febre no Rio de Janeiro na área central e na área sul do Rio de Janeiro, né? Porque na área norte não tinha esse projeto. E ele é um transporte urbano, irmão. Isso resolve problemas de transporte urbano, principalmente dentro da favela da Maré. E aí, o que aconteceu? Apareceram uns 25, 30 patinetes dentro da favela da Maré. E aí todo mundo começou a entender. E eu estava fazendo um intercâmbio nessa época com uma galera da PUC. A gente estava fazendo um intercâmbio, pegando a galera da Maré, que estava fazendo um curso de tecnologia, produção de um game, e levando para a PUC e pegando os estudantes da PUC, né, que são a galera aqui da alta classe, da área nobre, e levando para dentro da Maré. E aí eles me fizeram uma pergunta muito
muito boa, assim, que foi, nossa, que legal que tem patinete dentro da favela da Maré. É legalizado aqui dentro, né? E aí eu achei uma pergunta bem interessante. Eu falei, cara, então, legal, né? Que esses patinetes estão aqui. Mas eles não são nenhum projeto público, ele não é nenhum meio, nenhuma ferramenta foi feita, nada foi criado para que eles estivessem aqui. Eles foram tragos para cá. E aí a galera pegou e falou: não, mas você não acha que isso é antiético? Eles roubaram, né? Roubaram os patinetes. E aí eu não sei como é que não sei se você sabe, Ale, como é que funcionavam os patinetes aqui. Existiam pessoas dentro da favela que desbloqueavam o patinete. Eles ficavam totalmente desbloqueados para as pessoas utilizarem, ou então, enfim, cobrava apenas R$1, R$2 para você poder utilizar dentro da favela. E isso, para mim, cara, isso eu enxergo de um outro lado, sabe? Porque, primeiro, a gente tem pessoas que trabalham com tecnologia dentro da favela. A gente precisa saber quem são essas pessoas. E segundo, se isso ajuda no transporte urbano do dia a dia da galera, por que isso não é uma política pública, sabe? Por que a gente não está incluindo isso dentro das comunidades? Por que não existe um processo de transporte urbano dentro das comunidades, sabe? Então, isso me pega muito, me pega sempre, me pega muito. E é legal ver isso, porque ao invés de a gente ficar falando sobre quem pegou, quem é isso, vamos criar uma política pública, porque a gente está entendendo que é necessário, né? Esse material ele é necessário dentro da periferia. E vamos achar esses jovens, essas pessoas que estão desbloqueando esse aparelho, vamos capacitar essas pessoas para que elas possam ser inclusas no mercado de trabalho e elas possam estar sendo trabalhadas de outra forma. E eu gosto muito de falar isso sobre o filme Prenda-me se for capaz, né? Que no final o cara acaba trabalhando para o Estado, acaba trabalhando para o governo, porque ninguém consegue tirar todas as artimanhas que o cara tem de ser um grande inventor, um grande cara tecnológico, ele consegue fazer coisas incríveis. E aí, ao invés da gente questionar a periferia porque que estão fazendo coisas que talvez sejam antiéticos e ilegais, né? Nossa, pegaram o patinete de lá do centro da cidade, trouxeram para a Zona Norte e agora eles estão utilizando de uma forma gratuita. Irmão, sabe como é que funciona o sistema para poder acessar um patinete? Você precisa ter uma conta no banco, você precisa ter um cartão de crédito, você precisa ter grana, sabe? E muitas vezes essas coisas não chegam para a periferia, sabe? Então, a gente tem muita gente dentro da favela que nunca foi à praia, a gente tem muita gente dentro da favela que nunca saiu dela, porque, gente, são 147 mil habitantes. A gente está falando num processo aí, tem cidades que não tem 147 mil habitantes, entendeu? Então, a gente está falando de um bairro do Rio de Janeiro, de mais de sei lá quantos quilômetros quadrados, não sei, Renê me corrige se eu estiver errado, talvez seja 5 ou 6 ou 7 quilômetros quadrados dentro de um lugar, gente, onde moram 147 mil pessoas. Então, esse é um ponto principal sobre o que é tecnologia, sobre quais são as tecnologias periféricas, e aí a galera começa a comunicação. Tem uma fala muito legal também, de quando eu trabalhava no Observatório de Favela, que é o IBGE, né? O IBGE ele não tem um asterisco de convivência. Vamos falar sobre um ponto de convivência. Hoje, se você pegar esse prédio gigante que está aqui na minha frente, e você for morar num apartamento, você não conhece seu vizinho da frente, irmão. Você não conhece seu vizinho da frente, você não conhece seu vizinho do lado, você não conhece seu vizinho de baixo, nem o vizinho de cima. Isso é impossível existir dentro da favela. Então, deveria existir um asterisco de convivência para a gente poder falar sobre o IBGE, sabe? Porque é impossível você chegar na sua comunidade, chegar na sua favela e a sua mãe já não saber que você está chegando, irmão. A notícia já chegou nela, entendeu? Ela sabe que você já está na comunidade, ela sabe que você já está chegando. E sem contar que, por exemplo, é muito coletivo, sabe? A gente teve essa pandemia aí que passou, né? A gente vem sofrendo bastante coisas na pandemia, principalmente com os nossos jovens que são crias, né? A gente chama de crias da pandemia, que são jovens que não conseguiram se alfabetizar, jovens que não conseguiram os aprendizagens que deveriam ter conseguido no meio desse processo pandêmico. E quando a gente fala sobre pandemia e favela, irmão, não tem como a gente colocar a favela em quarentena, porque a favela é coletiva. Então, é uma pessoa ajudando a outra, é uma senhora que precisa de alguma coisa, é um jovem que não tem acesso a alguma parada, e que a pandemia ela veio, né? Ela veio para destruir de verdade. E aí a gente viu todo o processo político que teve. Então,
A favela é coletiva, né? E eu acho que uma das maiores tecnologias que a favela tem é a coletividade. Ele é um ser vivo, entendeu? E aí, até quando a gente fala sobre o processo de criação de Minha Casa e Minha Vida, que a gente pega a galera da Maré e coloca lá em Campo Grande, num espaço pequeno, onde eles tinham uma casa, então isso acaba com a gente, entendeu? Então, tecnologia são essas coisas. Pô, perfeito, Dom. Pergunta mais do que respondida, extremamente elucidada. Esse exemplo que tu trouxe dos patinetes foi perfeito para a gente entender realidade, necessidade e uso da tecnologia para sanar realmente, né, uma necessidade periférica ali. E Renê, dentro dessa conversa ainda de tecnologia nas comunidades, como tu acha que a comunicação pode ajudar no desenvolvimento da tecnologia nesses lugares? Olha, eu acho que a tecnologia tem um papel muito interessante quando usada a favor da favela, com e para a favela, né? O Dom trouxe o exemplo, eu acho que existem vários outros exemplos de iniciativas hoje que têm dado certo, misturando a tecnologia e favela, inovação, porque as pessoas têm ido para vários lugares no mundo, né? Para aprender sobre tecnologia, futuro, né, e tudo mais. E quando, na verdade, a gente está aqui dentro da favela fazendo nossa gambiarra, fazendo o nosso rolê, fazendo o nosso corre, fazendo as coisas acontecerem a partir da nossa tecnologia. E a nossa tecnologia, assim, a palavra que agora muito se falar, todo mundo está ali, né, inteligência artificial e tudo mais, mas a favela criou a própria tecnologia, que é a gambiarra. Né? O cara que está sem água, ele faz a água chegar na casa dele. Está sem luz, ele faz a luz chegar na casa dele. Ele está sem isso, ele faz as coisas chegarem, ele faz as coisas acontecerem, né? A partir de uma necessidade, a partir do que ele precisa ali. E, ao mesmo tempo, ele consegue propor soluções sem nem mesmo saber que está fazendo coisas que, sei lá, um cara, vou citar um exemplo aqui, um comerciante da favela que desenvolve uma estratégia de marketing, que nem sabe o que é estratégia de marketing, mas ele desenvolve essa estratégia de marketing a partir de uma necessidade e de uma inteligência que ele pensa, cara, isso aqui vai atrair mais público, isso aqui vai atrair mais clientes, então vou fazer isso. Enquanto isso, essa mesma ideia, o cara tem que estudar, fazer MBA, fazer não sei o quê, fazer o caralho a quatro, fazer tudo isso. E aí recebe reconhecimento por ser o primeiro a criar, quando na verdade não foi o primeiro. Já acontecia isso na favela, já tinha gente fazendo isso, o rolê já acontecia aqui dentro. Então isso é muito curioso, porque quando a gente fala hoje de tecnologia, inteligência artificial, né, fulano falando ciclano, como é que... E enquanto isso, você sabe uma curiosidade, assim, né, eu sei disso porque eu tenho uma certa parceria com o iFood. E você sabe qual é o principal concorrente do iFood? É o WhatsApp. WhatsApp. Porque a favela e as pessoas que se comunicam através da tecnologia do WhatsApp conseguiram criar um mecanismo ali, uma forma de desenvolver uma comunicação entre o cliente e a empresa, a pizzaria, o entregador, o cara da favela. Então, assim, o iFood às vezes não está entregando aqui dentro da favela. O cara não consegue colocar ali a localização, mas ele consegue, através do WhatsApp, fazer essa tecnologia ali. Então é muito curioso como a favela ressignifica muita coisa, como a favela usa da gambiarra e da tecnologia a seu favor. Por que as grandes empresas de tecnologia, Meta, Google, grandes empresas de tecnologia, testam primeiro no Brasil? Porque o Brasil é um país onde a gente tem um acerto muito grande assim na área de tecnologia, que a gente futuca, a gente mexe, até de marcha às vezes, né? Que a gente vai lá, quer saber para que funciona esse botão, isso, aquilo, a gente fica muito ligado, muito conectado, é meme, é coisa engraçada, coisa curiosa, coisa inteligente. Então o Brasil, ele consegue. Então, as pessoas vão para o Vale do Silício, vão para o Silicon Valley, vão lá para São Francisco para aprender sobre tecnologia, quando, na verdade, aqui no Brasil, no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Brasil inteiro,
tem gente fazendo tecnologia dentro do seu espaço, tem gente fazendo o hacker, tem gente criando mecanismos de comunicação, de atravessamentos, de chegar nesses espaços. Isso é muito curioso, porque ao mesmo tempo que tem isso de orgânico acontecendo no Brasil, tem as empresas bancárias tentando descobrir como é que faz para melhorar a segurança da tecnologia. E quando, na verdade, cara, tem um monte de gente na favela, fora da favela, em vários lugares do Brasil, no norte, nordeste, do sul, sudeste, que estão fazendo tecnologia por conta própria, estão ali, estão se inventando e se reinventando o tempo inteiro. Então é muito curioso a gente tratar desse tema e de como que a tecnologia pode e deve contribuir. Eu acho que se a gente colocar um pouquinho só, plantar semente dentro das favelas e periferias sobre as oportunidades que a gente tem a partir da tecnologia, a partir dos acessos, a partir de inteligência artificial, se a gente cria polos de tecnologia dentro da favela, a gente está criando vários vales do silício dentro de favelas e periferias, porque o favelado, o pobre, o preto, nós somos pessoas curiosas, altamente curiosas, e vamos fazer as coisas acontecerem. E aí o cara lá do Vale do Silício vai falar assim, como que esse cara lá do Complexo do Alemão, como que esse cara lá do Santa Amaro criou 2050, tá fazendo tecnologia, tá pensando isso, como é que eles estão olhando lá no futuro, né? Quando, na verdade, a gente só precisa de um pouquinho para poder colocar toda a nossa inteligência e nossa tecnologia, né, ancestral aí também para rodo. Perfeito demais, Renê. Você falou de algo muito importante sobre plantar semente, né? Fazer com que possa vicejar nesses lugares a vontade, o conhecimento, ter o acesso a esses métodos de verdade. Isso passa muito por apresentar a tecnologia para as crianças também, né, Dom? E você que tem esse trabalho muito direto, por mais que pareça uma pergunta óbvia, mas qual é a importância prática de apresentar essa tecnologia o mais cedo possível para as crianças? Ah, meu amigo, você tá me ouvindo bem? Sim. Cara, então, eu vou contar uma leve história aqui rápida. Eu tenho 31 anos, irmão. Eu acessei a tecnologia com 24, sabe? Real, assim. Eu sempre gostei de videogame, pá, essas coisas, mas quando eu fui realmente estudar tecnologia, foi com 24 anos. Hoje eu tô com 31, tem praticamente aí 7 anos que eu tô fazendo a mesma coisa no processo de evolução. Eu já ganhei prêmios, eu já desenvolvi materiais para trabalhar com pessoas PCDs, eu viajei para a Europa pela primeira vez para poder fazer uma palestra sobre o que é tecnologia periférica, ganhamos um prêmio por desenvolver o FaviLab, que é um laboratório de robótica dentro da favela, onde as pessoas vão para consertar coisas, e essas coisas são tipo assim, meu telhado quebrou, meu irmão, cola aí, meu parceiro, que a gente vai dar um jeito de imprimir um telhado na máquina 3D para você, um telhado de acrílico, um telhado de barro, enfim. Então, e aí voltando tudo, se eu tivesse acessado talvez com 10 anos, com 5, com 7, eu acho que eu estaria talvez aí do lado do Elon Musk aí produzindo algumas outras paradas, entendeu? Então, eu tenho um exemplozinho para dar para vocês, que é de quando eu acessei uma escola na favela do Acari, e eu cheguei lá para poder ensinar as crianças como a gente simplesmente liga um motorzinho numa pilha. E aí chegamos lá, produzimos a parada, e aí a gente fez um carrinho básico, irmão. Tipo assim, um carrinho de papelão com pilha e um motorzinho de DVD, ou desses negocinho de antigo de computador. E aí o moleque terminou de fazer a parada, e era um moleque que, pô, mano, mexeu comigo. E ele virou para mim e falou assim, tio Dom, é só isso que eu preciso para eu poder montar um carrinho? Aí eu falei, mano, é. Aí ele, pô, então eu vou fazer para vender. Sabe? Tipo assim, qual o impacto disso, sabe? Qual é o impacto da tecnologia dentro da periferia, irmão? E aí, se a gente tem um moleque que acessa com 5 anos, com 10, com quão novo possível, a gente tem vários Dominiques, a gente tem vários Renês, a gente tem várias Sil Bahia, a gente tem várias Nina da Hora. E aí eu tô falando o nome de algumas pessoas que, se vocês não conhecem, jovens, pelo amor de Deus, pesquisem.
se o Bahia criou o Preta Lab, que é um dos maiores projetos que inclui mulheres pretas na tecnologia. A Nina da Hora é sinistra em algoritmo, não tem como você falar sobre algoritmo, a Nina da Hora não falar para você o que é. E a gente tem o Renê aí, a gente tem o Dominique aqui, a gente tem várias outras pessoas. Então, quanto mais cedo as crianças conseguirem acessar a tecnologia, a gente tem aquele sonho de volta, né? Não sei se vocês conseguem ver as crianças falando isso, mas eu tenho sentido dificuldade em ver as crianças falando que querem ser astronautas, mano. Eu tenho dificuldade de ver as crianças falando que querem ser cientistas. Eu estou revendo isso a partir dos meus jovens, entendeu? Que a gente está trabalhando. Então, um dos exemplos maiores é que se você colocar tecnologia hoje no Google, que talvez seja uma das ferramentas mais utilizadas de pesquisa, você não vai ver pessoas pretas nas imagens, irmão. Entendeu? E aí tem aquele exemplo também, que é o do infravermelho, que você vai na torneira, não tem? Quando você vai na torneira, nossa, que legal, eu não preciso abrir a torneira, é só encostar a mão. Isso não funcionava com as pessoas pretas. Isso não funcionava com as pessoas pretas porque não tinham pessoas pretas desenvolvendo isso. Então, isso era muito doido, porque a pele, né, a nossa pigmentação não fazia com que a água descesse. Isso não é um problema pra gente, porque a gente está falando sobre água, entendeu? A gente está falando sobre abrir uma torneira e lavar a mão. Mas agora, quando a gente passa para um mecanismo maior, que é o reconhecimento facial, tá ligado? A gente está falando sobre prender pessoas, sobre colocar pessoas em situação e afastar elas da sociedade, né? A gente já não está mais brincando de abrir torneiro e fechar torneiro. Então, não dá para a gente não ter pessoas pretas trabalhando nisso. Então, quanto mais cedo a gente tem jovens pretos periféricos trabalhando com tecnologia, a gente tem pessoas trabalhando para cuidado de pele negra, cuidado de doenças que são crônicas de pessoas negras, entendeu? E aí a gente não tem esse montão de coisas que acontecem por aí que as pessoas pretas estão excluídas. Então, essa é uma das maiores importâncias de a gente, como é que se fala, capacitar jovens negros periféricos, pobres, dentro das comunidades, porque eles vão trazer esse retorno para lá, né? De onde eles vieram. E aí a gente vai conseguir ter uma série de pesquisas, gente. É isso, irmão. Esse é o papo, tá ligado? Deu o papo definitivamente, Dom. Obrigado demais. Cara, conversa extremamente fundamental. Um prazer de verdade aqui ter debatido contigo, Dom, contigo, Renê. É uma conversa muito inspiradora. Espero que nossa audiência aqui retire o melhor disso e possa também ajudar de alguma maneira aqui. Infelizmente chegamos ao fim de mais um painel e daqui a pouco vamos ter nosso último papo. Renê e Dom, eu quero que vocês, por favor, deem a última fala de vocês, passem algum contato onde possam encontrá-los ou falar de algum projeto. Esse momento final agora de despedida é todo de vocês, por favor. Boa. Bom, acho que... Opa, caiu aqui. Bom, eu acho que a gente hoje pôde trocar uma ideia muito interessante sobre as possibilidades e a gente vê que, por mais que pareça estar muito distante, é algo que está muito perto. E por mais que pareça que a gente não tem tanto acesso, mas a gente tem um pouco de acesso, mesmo que seja pouco, né? E a gente pode aumentar esse acesso. Então a nossa luta muito grande também é para que esse acesso seja aumentado, né? Para que outras crianças, né, com 11 anos de idade, assim como eu, não precisem ter o primeiro contato com a tecnologia, o primeiro contato com o computador, o primeiro contato com possibilidade de transformação da sua vida com 11 anos de idade numa sala, numa escola pública, que possa ser através de outras formas, ou até mesmo na escola pública mais cedo, né? Quanto mais jovem, quanto mais criança ali aprender, né? Mas que seja usada a tecnologia e as ferramentas de uma forma a construir uma carreira, a construir um legado, uma transformação seu e do seu lugar, do seu espaço, enfim, eu acho que isso é o mais importante de tudo. E poder estar falando hoje com vocês, né, que são jovens e estão, assim, com a cabeça fervendo de ideias, o que fazer, como fazer, né, como é que eu começo alguma coisa, né? Cara, começa. Você tem um celular na mão, você tem um computador. Ah, eu não tenho notebook, mas eu tenho um celular. Ah, eu não sei
não tenho dinheiro para montar um site, mas eu posso montar uma conta no Instagram, posso montar uma conta no Facebook, no Twitter, em qualquer rede social, posso fazer alguma coisa aqui, sabe? Pensar e fazer algo, começar. Porque muita gente, isso é uma coisa que eu falo sempre, que muita gente fica esperando por um patrocínio, por um apoio, e muitas das vezes esse apoio não vai acontecer. Né? Tem uma frase do Emicida que é muito interessante, que ele diz que você é o maior representante do seu sonho na face da Terra. Então você vai lá, levanta e anda e faz acontecer. Porque se você não tirar a tua ideia da caixinha, outras pessoas vão colocar suas ideias para o jogo. E tem uma coisa também que eu aprendi, que a ideia é de quem colocou em prática. Porque o mundo está cheio de boas ideias, todo mundo tem milhares de ideias. Mas quem é que colocou em prática? Quem é que foi lá e deu o primeiro passo? Quem é que foi lá e começou? Então começa, independente de patrocínio, de apoio, se você tem apoio da família, dos amigos, começa, faz, vai lá, levanta e anda que vai dar certo. Rapaziada, vou falar com vocês um pouquinho de como eu falo para os meus alunos, tá ligado? E é sempre dessa forma, eu falo da forma mais periférica possível, porque um dos meus maiores medos de acessar a universidade era de perder essa linguagem, e eu consegui não perder. O papo que eu tenho para dar para vocês, jovens que estão aí assistindo a gente, principalmente, né? Além do papo reto que o René deu, mano, vai acontecer vários bagulho, tá ligado? Tipo, vai ser difícil pra caraca, sempre vai ter um empecilho, sempre vai ter alguma coisa, mas, tipo, o mínimo possível do esforço, faça, mano. E eu não tô falando sobre meritocracia, não, irmão. Eu tô falando que a gente tem que fazer mesmo, porque a gente tem que fazer, tá ligado? E se você tiver com dificuldade, a gente tem algumas coisas acontecendo por aí. Pesquisem, tá ligado? A gente tem YouTube, irmão. Aprenda, sabe? Tipo, não é difícil, é só complexo. Não é difícil, é complexo. E aí você vai pro YouTube, meu parceiro. Tem uma rede de pessoas fazendo inúmeras coisas, tá ligado? E um papo que eu dou sempre, que é o mesmo que o René falou agora, a ideia não é de quem pensou ela não, mano. A ideia é de quem colocou ela em prática, tá ligado? E aí, a partir do momento que você coloca ela em prática, você vai ver um leque de coisas se abrindo. Faça, ande, vá aos lugares, pesquise, converse. Não fique com vergonha de perguntar as coisas para as pessoas. Não fique com vergonha de produzir coisas, irmão. Eu só tenho um celularzinho Nokia Pocket, mas a gente não quer saber, não quer ver o que você tem para passar. A gente quer entender o que você está passando, entendeu? Então, a minha dica para vocês é, tipo, se ajudem, estejam juntos, sejam coletivos, tá ligado? Pesquisem as coisas, estejam nas periferias, estejam nas organizações. E se vocês tiverem dúvidas de qualquer coisa, vocês podem procurar a gente, as nossas redes sociais estão aí. A gente tem o René Silva, que é fácil de achar. Eu também, é fácil. Você jogar Dominique, não existe muitos Dominiques no Rio de Janeiro. Então, se você jogar Dominique, vai estar aí. Então, muito obrigado por essa oportunidade também, gente, de estar comunicando aqui com vocês. E mais uma fala do Emicida, né? Tudo que nós tem é nós, tá ligado? Tipo, a gente não tem mais ninguém além de nós. Então, antes de tudo, irmão, pensem em vocês, em como vocês podem organizar as coisas de vocês e fé, pai. Só seguir, irmão, não tem caô. Para de neurose e vai fazer os bagulhos, irmão. É isso. Obrigado demais, Dom. Obrigado, René. Obrigado por aceitar nosso convite para estar aqui hoje, né? Quero agradecer também a todos vocês que estão aqui assistindo, ligados no Festival TACTEC 2024. Muito obrigado também aos nossos patrocinadores, o Instituto Eduques e o Grupo Salta. Obrigado, porque sem vocês nada disso estaria acontecendo. E é isso, galera. Um grande abraço e até breve.